Salve pessoal e sejam bem-vindos ao 12º episódio do Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Eu sou o Príncipe Chitunda e, claro, estou aqui com vocês até a consumação dos séculos. Hoje é um dia muito especial, a gente tem um episódio super especial, um assunto super impactante. Você precisa ficar até o final. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, compartilha com o máximo número de pessoas que você puder, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos episódios e, claro, não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante. Antes da gente falar do nosso tema, dos nossos convidados, eu quero falar com você sobre o livro que já está disponível. Esse livro está sendo muito legal e ele superou as minhas expectativas, né? Do Trono Renunciado a Conquistas Inspiradoras. Eu tenho a certeza que esse livro vai inspirar a sua vida. Então, você pode adquirir ele na Amazon, pode adquirir ele no Mercado Livre, você pode adquirir ele pela Livraria Marte Fontes aqui em São Paulo. E aí você pode também adquirir ele na versão Kindle, tablet, celular, já está disponível. Vai lá no Google, escreve O Príncipe Pobre e você vai achar. E também eu quero fazer um convite para você que tem uma marca, você quer fazer parceria, quer apoiar o Realeza Podcast, você gosta do Realeza Podcast, você quer com que esse projeto continue a alcançar muitas pessoas, então fale com a gente. Traga a sua marca, a gente vai divulgar aqui, vamos crescer todos juntos, vamos fazer o Realeza Podcast uma marca internacional. E agora eu vou falar do nosso assunto aqui hoje. É muito impactante. Desenvolvendo estratégias e compliance. Gente, eu preciso ler, tá? Porque tem aqui alguns termos que a pronúncia precisa ser lida em inglês, a gente não pode traduzir, enfim, mas a gente vai ler aqui. Desenvolvendo estratégias de compliance. Se você está se perguntando o que é compliance, você vai saber no decorrer do podcast. A evolução das organizações no contexto da transparência, responsabilidade e segurança da informação. Nossa! Um assunto muito importante. E claro que eu não vou falar isso, né? Deus me livre. Eu tenho os meus convidados aqui, especialistas, eles têm experiência na área, você vai conhecer eles. Eu vou ler aqui, eu vou apresentar primeiro a Aline. Aline Albardeiro. Tá certo? Certo, certíssimo. Nossa, esse nome deve ser italiano, né? É uma mistura. É uma mistura. Eu vou apresentar aqui o currículo da Aline, ó. Preste atenção, eu já disse para você, eu preciso ler. A Aline possui 3 MBA, né? E a primeira é de Inovação e Liderança Estratégia pela Universidade de Michigan, MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios de Tecnologia pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. Sua carreira é voltada para o sucesso do cliente, governanças, riscos e compliance e desenvolvimento de negócios em empresas líderes no setor de TI como HP. Calma, uma vírgula, vamos continuar. Membro da Associação dos Profissionais de Proteção de Dados e Certificação de ITIL. Se eu errei, depois você me perdoa, tá? E gestão de riscos, né? A Aline implementa programas de compliance com ênfase de governança corporativa, Lei Geral de Proteção de Dados, Risco de Segurança da Informação, SOC 2, PCI, PCI, não é isso? DSS e ESG. É verdade? Está tudo certo? Vem alguma tudo coisa? Certinho. Não, tá Aline, ótimo. seja muito bem-vinda ao Realeza Podcast. É um prazer, Príncipe, Nossa. prestigiar seu podcast. Fico muito feliz. Mas de tudo isso você vai pensar que a Aline é um robô. Não, a Aline não é um robô, a Aline não é uma máquina, porque existe cheio de informação. A Aline também, ela tem um lado humano. A Aline, quem é a Aline? Olha, acho que o mais importante para citar é a minha preocupação, a minha responsabilidade, como eu encaro a questão do ESG. O social e o ambiental. Então, o social, o que está ao meu alcance, ao alcance da minha mão, eu estou lá. E o ambiental, as práticas mais conscientes, as escolhas mais conscientes que eu busco para a minha vida, e em toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar.
né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Pacto Global da ONU, conhecer profundamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para 2030, que são metas de empresas e países relacionados ao social, ao ambiental e à governança. Então, todas as oportunidades que eu tenho para citar esse tema, eu falo, né? Além disso, no mais, eu gosto muito de esportes, eu sou apaixonada por esportes, eu gosto bastante de aventuras. Então, desde mergulhar em cavernas, escalada, questões de aventuras eu gosto bastante. Eu conheci o yoga, gosto também bastante do yoga, faz parte da minha vida. Eu conheci o yoga na pandemia, que me apoiou bastante naquele momento e continua me suportando. E no mais, a prioridade que é a minha família, né? Então eu tenho uma família maravilhosa, eu sou super família. Tenho 2 sobrinhos lindos, né, super amorosos, e é a minha razão de viver, é a minha família. E andar de bike, né? E andar de bike. Eu vejo lá no Instagram ela andando de bike e tal. É um hobby, né? Você gosta, né? Gosto bastante. Aline, é um prazer ter aqui no Realiza Podcast. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Príncipe. Gente, a Aline não tá aqui sozinha não, né? Vocês viram, deu um trabalhão para apresentar a Aline e eu vou ter outro trabalhão aqui para apresentar outro convidado. O meu outro convidado é o Danilo. Como é? Carra. Danilo Carra. Olha, já começa a ver o nome. Esse é italiano. É italiano. Esse é italiano. Qual é o significado de Danilo? De Carra. Carra? Não sei. Gente, agora vamos ler aqui o currículo do Danilo. O Danilo é sócio e diretor da KPMG e possui mais de 16 anos de experiências em serviços de segurança e atestação em TI e segurança da informação e projetos de relatórios SOC, certificações ISO 27001, avaliações SWIFT. Se eu errar, me corrija, por favor. Tranquilo. TICSAS e outros frameworks. Participou de diversos projetos internacionais em governanças de TI e segurança em diversos países na Europa e na América Latina. Danilo é bacharel em contabilidade e sistema de informações, possui MBA em gestão de segurança da informação. Além disso, é auditor líder certificado na ISO 27001, possui treinamentos em segurança da informação pelo EXI e certificado COBIT. É isso aí. Danilo, é um prazer ter aqui no Realiza Podcast. Imagina, Príncipe, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Eita. E olha só, do mesmo jeito que a gente falou da Aline, o Danilo também não é uma máquina, porque a gente vê aí a Cox, COBIT e tal, um monte de coisa. O Danilo também tem um lado humano. Quem é o Danilo, para além de tudo isso que a gente acabou de ler aqui? Esse é o Danilo das 8 às 18, mais ou menos, de segunda a sexta. Mas acho que além desse lado, o Danilo é pai, marido, filho, tio, padrinho, enfim. Acho que como todas as outras pessoas aí também, muito apegado à família. Tenho meus hobbies, gosto muito de tocar contrabaixo. Tenho uma banda, então... Me canta ou não? Não, cantar, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de tocar guitarra, bateria, né? São instrumentos secundários ali, mas gosto bastante também. Gosto bastante. E ficar com a família, né? Viajar, curtir aí minha esposa, minha filha. Também gosta de ver um futebolzinho ou não? Gosto. Bastante. Pelo Corinthians, né? Corinthians, corintiano. Nossa, eu chutei a primeira e deu certo. Vai, Corinthians! Mas aqui também não é muito difícil de errar, né? A maioria do pessoal vai ser corintiano. Vai ser corintiano. Exatamente. Mas gosto de ir no estádio, vou bastante. Fui em alguns jogos recentemente. Muito legal. Eu preciso, inclusive, matar essa curiosidade. Eu nunca vi um jogo assim ao vivo no estádio. Então já vai ficar o convite. Eu vou te levar. A gente combina, eu vou te levar. Opa, valeu. Olha, gente, ganhei mais um convite. O Realiza Podcast realiza sonho, viu? Aqui é uma academia. Realmente é uma academia. Sejam bem-vindos ao Realiza Podcast. Obrigada. Obrigado. Agora você conheceu os nossos convidados hoje e vamos ao que interessa. O assunto é muito pertinente. Eu acho que você precisa assistir esse podcast e repetir várias vezes esse episódio, porque aqui tem muito aprendizado. E tem alguns termos que são um pouquinho difíceis, mas eles vão aqui facilitar a minha vida e a sua vida que está aí do outro lado. E você que já é desse mercado, já conhece alguns termos, ele vai enriquecer mais o teu currículo. Então, vamos começar aqui com o nosso assunto. Já aquecemos aqui a máquina, então a gente já pode falar aqui de governança, compliance, frameworks. E eu vou começar pela Aline. Aline, iniciando o tema com você,
Para contextualizar, cite a importância do compliance para as organizações e quais segmentos tiveram maior demanda e evoluções. Certo. Eu acho que vale a gente iniciar com a máxima de que incentivos modelam comportamentos. Quando uma empresa ela estabelece as suas metas relacionadas aos resultados, ela deixa a cargo dos seus colaboradores a questão de não só trazer os resultados a curto prazo, mas também garantir que esses resultados sejam conquistados dentro dos limites da lei, dentro das boas práticas, em conformidade com alguma regulamentação, com alguma norma, né? Então, deixar a cargo do colaborador gera um pouco de risco, gera um pouco de preocupação perante esses administradores. E aí é onde entra o compliance. Então, o compliance é uma estrutura, é uma diretriz que vai estabelecer as boas práticas, o caminho a ser perseguido por essas empresas para que elas conquistem os seus resultados, garantindo a sustentabilidade, a longevidade dessas companhias, né? E a gente tem estudos que chancelam o principal motivador de ter compliance no mundo corporativo. De acordo com a pesquisa CEO Outlook da KPMG, mais de 60% dos executivos respondentes ali dessa pesquisa afirmaram que inseriram o compliance dentro da sua estratégia. Isso mostra que o compliance não é mais um suporte, né? Ele caminha junto com as decisões estratégicas de negócio. Além disso, esses respondentes que afirmaram ter o compliance como estratégia de negócio, que suporte a estratégia de negócio, eles afirmaram também que eles têm 54% menos chance de ter ações punitivas, de ter multas, de ter a necessidade de ter ressarcimentos, né, aos seus stakeholders. Então, versa sobre a cultura do stakeholder. Não é mais o interesse individual ali do principal acionista, né? Então, todos os stakeholders estão engajados para o resultado, considerando a longevidade. E os principais setores, você perguntou sobre os setores, né, que tem maior demanda e tudo mais. Os principais setores, eu consigo enxergar aqui 3 setores e baseado também em estudos e pesquisas, né. Nós temos o setor financeiro, que ele é precursor em relação à questão do compliance, eu vou explicar mais para frente. A gente tem também o setor de saúde e a gente tem o setor de tecnologia, que ele precisa estar pautado no compliance e, além disso, a tecnologia suporta todos os demais setores, então é bastante importante que o setor de tecnologia esteja totalmente alinhado e engajado às questões de compliance. O setor financeiro, ele tem essa necessidade, né? Surgiu essa necessidade ao longo dos anos em função das leis, das regulamentações. Ele é regulado pelo Banco Central aqui no Brasil e em outros países por outros órgãos. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados agora, a LGPD. Tem a Lei Geral, a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e combate também ao terrorismo, tem o direito do consumidor. Então, todas essas regulamentações, elas estimulam o setor financeiro a buscar o compliance em suas práticas. Além disso, o negócio, né? O negócio demanda também estar pautado no negócio. Então, no compliance. Então, a gente tem os pagamentos instantâneos, a gente tem o Open Finance, então todo esse ecossistema vai endereçar que o setor financeiro busque o compliance e seja precursor em relação ao tema. O setor de saúde é um pouco mais sensível, né, porque são informações sensíveis dos pacientes. Então, em função da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, as informações sensíveis dos pacientes, elas estão resguardadas, e aí com isso o compliance entra gerando aí esse controle necessário para o setor. E o setor de tecnologia é o mais interessante, porque temos a transformação digital com AI, que é a inteligência artificial. Então, quando a gente tem, por exemplo, um agente de AI, ele levanta questões éticas, ele levanta questões sobre a identidade, né, se apropriar da identidade, o que vai ser falado, como que vai se comportar através de decisões autônomas. Então, o compliance, ele visa regular, controlar ali como que a gente vai se comportar nos próximos
as próximas fases aí da transformação digital que a gente vem passando ao longo do tempo. E a gente tem novas tecnologias, que eu até preciso consultar aqui, que são bastante importantes e que a gente vai ver cada vez mais o tema relacionado à compliance, né? Então, integrar AI, né, para as plataformas de governança. Então, não tem como AI seguir sem a governança corporativa, sem o compliance sustentando. A gente tem a segurança da desinformação. Então, a gente tem as falhas e os crimes relacionados a informações errôneas, inverossímeis em relação a fake news, por exemplo, ou se apropriar da identidade das pessoas. Então, a segurança da informação é um tema que está em voga e que compliance atua, ajuda. A gente também tem a inteligência invisível ambiental. Então, como o ambiente, né, como o planeta, ele vai ser construído daqui para frente, muito em função do Pacto Global da ONU, quais são as práticas invisíveis que eventual irregularidade possa ser identificada sem que seja muito claro. Então, o compliance vai apoiar nisso. E também uma questão bastante interessante aqui, que é o aprimoramento neurológico através do AI, né? Então, a inteligência artificial apoiar o ser humano em questões neurológicas, em questões físicas, como que a gente vai conseguir integrar ali o AI com o ser humano de maneira correta, né, sem ferir nenhum valor que o compliance pode apoiar, né? Então, basicamente, a gente tem todo esse ecossistema, esse cenário bastante complexo, e todas as corporações ou as pessoas que estão pautadas em valores de compliance, elas serão beneficiadas para garantir a atuação correta e a mitigação de riscos. Nossa, que legal. Você falou de alguns assuntos aqui bem interessantes, que me é familiar, né? Você falou de frameworks, você falou de compliance, eu já sou um pouquinho familiarizado. E antes de eu ir para o Danilo, eu quero que você me fale um pouco de como eles se relacionam com os conceitos padrões voluntários obrigatórios de requisitos legais. Aí já fala também um pouquinho desse framework de compliance aí que você acabou de comentar anteriormente. Claro, Príncipe. Diante de todo esse cenário, as empresas e os profissionais, eles precisam lançar mão de alguma diretriz, de alguma estrutura que os apoie para seguir em conformidade com as leis, né, para operar dentro das leis, para operar dentro das boas práticas. E os frameworks são isso, né, são para diversos temas relacionados à compliance, obviamente, né? Então, segurança da informação, gerenciamento de riscos, governança de TI, governança corporativa. Então, são diretrizes que já foram chanceladas e testadas e avaliadas amplamente pelo mercado, implementadas amplamente pelo mercado. E, além disso, esses frameworks de compliance, eles têm entidades e órgãos que defendem amplamente esses frameworks, né, que atualizam de acordo com as novas necessidades de mercado. E aí, quando a gente olha para os frameworks, a gente vê 3 grandes aspectos. Os padrões voluntários, que são iniciativas das companhias em adotar alguma boa prática regulada, né, como, por exemplo, a ISO 9001, que versa sobre gestão de qualidade, melhoria contínua. Então, embora não seja obrigatório, esses padrões voluntários, eles vão exercer um benefício para a competitividade daquela companhia, porque ela está apresentando para o mercado e para o seu ecossistema o compromisso que ela tem em relação àquele tema. Depois a gente tem os frameworks certificáveis, que aí a gente lança a mão de entidades, de órgãos como a KPMG, que estabelece ali os controles, né, que avaliam as empresas e estabelece os controles, e aí essa certificação, ela chancela a companhia através de uma avaliação criteriosa, né, estruturada e adequada para o tema. Então, nós temos a ISO 27001, que versa sobre gestão de segurança da informação, o PCI DSS, que também é para a segurança da informação, mais voltado para transações de cartão de crédito. A gente tem o ITIL, o COBIT, que aí é gerenciamento de serviços de TI, gerenciamento de serviços de TI, governança de TI, e a gente também tem as assegurações, né, que são afirmações relacionadas aos controles daquelas companhias que são avaliadas, que versam também
sobre segurança da informação, governança corporativa, gestão de riscos. Então, ali, as empresas que se alinham a esses frameworks, elas são beneficiadas. Além dela beneficiar todo o seu ecossistema, ela gera uma vantagem competitiva, né? E por fim, a gente tem os regulatórios, que são os obrigatórios. Então, temos as leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e tantas outras leis, a SOX, né? E tantas outras leis que são reguladas, e aí regulam as empresas para elas operarem dentro daqueles requisitos regulatórios, né? E eu citaria também os controles relacionados à ESG, né, que é o ambiental, social e a governança. Embora hoje não seja ainda regulado, totalmente regulado, o Brasil ainda está desenvolvendo, a gente já tem o Marco Geral da Inteligência Artificial, e aí com uma proposta de lei para regulamentar todos os requisitos de ESG e de inteligência artificial, por exemplo, né, a gente tem que citar porque a partir de 2026 já vai ser obrigatório para as empresas, a CVM, né, ela regulamentou que a partir de 2026 as empresas listadas em bolsa, listadas na B3, elas terão que apresentar todos os seus controles relacionados à ESG e, principalmente, divulgar para o mercado seus fatores de riscos relacionados ao tema, né? Então, o ESG é um tema denso, ele deve ser conduzido aí de forma, né, uma pauta única. Acho que a gente tem que criar uma só do ESG. Só sobre ESG. Exato. Mas rapidinho, antes de eu ir pro Danilo, claro. Então, de forma rápida, o framework de compliance e o framework, eles têm uma diferença? É a mesma coisa? Como é que é? O framework é uma palavra em inglês, né, que significa estrutura, e aí ele pode ter framework para vários temas, e aí o framework de governança, ele versa sobre controles de gestão de riscos, segurança da informação, Danilo, me ajuda. Acho que até controles em relação à inteligência artificial, novas governança de tecnologia tecnologias. corporativa, enfim. Muito bom. E aí a gente tem 3 tipos de compliance para a governança. O voluntário, que a empresa tira porque ela quer se destacar, ela quer apresentar para o mercado seu compromisso em relação a temas. Certificáveis, que aí lança a mão aí de órgãos certificadores que vão chancelar a empresa em relação àquele aspecto. E os obrigatórios, não tem como fugir de lei, né? Tá. Eu perguntei porque eu ouvi já muitas vezes falar sobre framework, acredito que a galera que está em casa também, aí depois a gente fala de framework de compliance, aí a gente já fica, framework de compliance, tá? Então era para deixar um pouquinho a galera mais dentro da nossa conversa aqui. Claro. Agora vamos dar um pulo pro Danilo, mas você que está em casa, você percebeu que é interessante, a gente tá falando aqui de coisas que vai acrescentar no seu conhecimento, no seu currículo, na sua experiência. A Aline acabou de falar aqui de coisas de 2026, 2030, ou seja, a gente tá falando sobre o futuro. Então o futuro começa agora, né? O futuro começa hoje. Então você já tá ligado. Se inscreve, compartilha com o máximo número de pessoas, ativa o sininho e deixa a sua opinião aqui nos comentários. E claro, gostaria de saber do quê? Deixa também nos comentários, a gente vai buscar pessoas para trazer a Aline e o Danilo. Não foi uma coisa assim muito simples conforme você imagina, então a gente deposita energia nisso, deposita vida nisso, para que você tenha a oportunidade de aumentar o seu conhecimento. O que você pode fazer para ajudar a gente é se inscrever, compartilhar, curtir e deixar sua opinião aqui nos comentários. Vamos ao Danilo então? Agora estamos aqui com o Danilo, né? Danilo, vamos aqui a falar sobre SOX. A pronúncia tá certa, né? SOX. Quais foram os eventos mais significativos que levaram à criação da lei e como esses casos impactaram a regulamentação financeira nos Estados Unidos e no mundo? Vamos lá. Acho que o principal fator aí foi em 2002, né? No caso da Enron, uma companhia americana. Ela teve uma questão de inflação ali dos seus ativos no balanço, né? Que gerou ali uma diferença ali no resultado de aproximadamente 11 bilhões de dólares. E isso foi um caos acho que dentro do mercado americano, né? E acho que até a empresa de auditoria na época, né? Arthur Andersen, ela deixou, acho que de
pegar, né, isso durante os procedimentos de auditoria, identificar essas falhas aí dentro dos controles internos. E isso gerou, acho que desencadeou, na verdade, uma série de fatores, né, de lá para cá, inclusive frameworks, leis, né, a SOX, que a gente mencionou aqui, a lei Sarbanes-Oxley, também a criação do PCAOB, né, que é um órgão americano que hoje ele supervisiona as empresas de auditoria, né, então fala-se muito, né, sobre supervisão, se as empresas de auditoria elas estão de fato cumprindo o seu papel ali, né, dentro do mercado financeiro. Então tivemos bastante mudanças desde esse evento, né. E aí de lá para cá, obviamente, as empresas elas começaram a incorporar essa questão de gestão de riscos, né, e governança dentro do seu ambiente de controles, e aí passa por diversas questões de riscos corporativos, compliance corporativo, também tecnologia, também segurança, mas isso ele vai cascatear para todas as áreas dentro da companhia como um todo, né? Acho que além da SOX, né, tem alguns frameworks aqui que foram citados, né, a própria ISO 27001, que fala sobre gestão de segurança da informação, é um framework super conhecido, né? Ela é uma norma, inclusive, que as empresas buscam certificação em relação a isso. Talvez, acho que até adicional que a Aline falou, né, tem uma importância sim, né, para os seus clientes, para os seus investidores, para o mercado, mas também para a própria empresa, né, trazer uma eficiência operacional, a própria gestão dos seus riscos corporativos, né, fazendo com que a empresa empenhe recursos, né, de maneira mais adequada, né. Então acho que esses fatores eles contribuíram bastante para essa mudança de cenário que a gente tem hoje. É interessante, né? Gente, aqui é escola, né? A gente está estudando aqui. Pega o seu caderno e começa a escrever. É importante essas informações que o Danilo vem trazendo, porque acaba nos contextualizando. A gente vai para trás e entende, porque se a gente só pegar aqui e falar de assuntos atuais e ir para o futuro, a gente fica perdido. Não existe futuro, não existe presente sem passado. Não vamos conseguir construir o futuro se a gente não pegar o passado, colocar agora no contexto atual e projetar para o futuro. Então o Danilo está nos contextualizando aqui, igual a Aline nos contextualizou, e a gente vai entendendo cada detalhe e a gente vai conseguir seguir para frente. E eu tenho uma questão aqui, continuando aqui com o Danilo. O Danilo é especialista na área, são 16 anos de experiência, então ele e a Aline vão falando como se estivessem tomando café, e eu tenho que ter o meu suporte, gente, porque aqui algumas palavras eu preciso ler. Me perdoa, mas é para o seu bem que está em casa, tá bom? Então vamos continuar aqui com o Danilo. Danilo, especialmente com a exceção deste tema no Brasil, claro, e no mundo, que intensifica a importância de segurança e informação, você poderia nos explicar como funciona uma das principais, né, que é ISO 27001, que você acabou de falar aqui anteriormente, e falar sobre quais são as suas diversas atualidades para empresas que buscam garantir não apenas sua conformidade com a LGPD e a SOX, e a SOX, mas também estabelecer um padrão robusto de segurança na informação? Uhum. Bom, vamos lá. A ISO 27001, ela obviamente cobre parte desse cenário, né? Ela é uma norma muito voltada para a questão de segurança da informação, né? Até em relação à privacidade, a gente tem hoje a ISO 27701, né? Que ela já trata especificamente sobre dados privados. Ela é muito similar, né, na estrutura da ISO 27001, então elas caminham quase que juntas ali quando as empresas buscam aí algum tipo de certificação. Eu acho que o primeiro passo aqui, obviamente, é você ter talvez um sponsorship ali da alta liderança, né? A alta liderança, obviamente, ela tem que patrocinar esse projeto internamente dentro da organização. Isso eu acho que é um fator fundamental de sucesso para as empresas conseguirem aí, acho que não só tirar a certificação, né? Tirar a certificação, eu brinco que ela é o processo final e ela é a parte, acho que talvez mais fácil dentro do empenho que a empresa vai ter que fazer até ela chegar nessa condição de ser certificada, né? Então, acho que se a gente for manter a certificação também, obviamente, depois de uma vez conquistada, né? Isso também acho que é o que exige mais esforço ali das companhias. Mas acho que o primeiro passo aqui, né, é você entender qual que é o contexto daquela empresa, né, o porquê que ela está buscando a certificação. Esse é certamente o primeiro passo, né? Então, entender os seus riscos, entender ali quem são
as partes interessadas, né, daquela certificação? Será que são só os stakeholders, o governo, as empresas com quais elas se relacionam, os próprios funcionários da companhia, os clientes? Então, entender quem são essas partes interessadas, né, e o papel de cada uma delas, eu acho que é um dos principais aspectos iniciais. A partir dali, você vai começar a determinar de fato o seu escopo, né, a abrangência do escopo da sua certificação, porque talvez você não queira certificar a sua empresa inteira, talvez você queira certificar uma linha de negócios, um produto, aí isso é muito estratégico e, de novo, depende muito, né, do que cada uma dessas partes interessadas vão olhar para essa certificação e vão se sentir beneficiadas daquela ação tomada pela empresa. A partir desse escopo, você vai começar, obviamente, um mapeamento de riscos, né? Então, você vai mapear ali tudo que pode dar de errado, né? De fato, né? Tudo que pode impactar negativamente para que o tema de segurança da informação e compliance não seja seguido dentro da empresa. E talvez aí sim começar a pensar em controles, implementação de controles, e aí acho que o framework ele vem justamente para isso, né? Ele traz quase que esse guia, né? Esse passo a passo de como você, obviamente, né? De novo, obter a certificação acho que é só o ponto final, mas como você seguir toda essa trajetória e construir tudo isso até que você de fato seja certificado, né? Então acho que é um... Aí quando você falou sobre stakeholder, rapidinho, né, a galera aí em casa para se contextualizar, os stakeholders sempre são clientes internos ou eles também podem ser clientes externos? Podem ser internos, externos, acionistas, clientes, qualquer parte interessada naquela certificação, né, ou no produto daquela certificação, ele entra no conceito de stakeholders para fins da ISO 27001, é isso aí. Ah, entendi. É importante, galera, a gente saber porque, senão a gente fica perdido, né? Vamos então para a Aline? Aline, refletindo sobre a importância da conformidade e responsabilidade para o Brasil, onde a LGPD, né, agora eu já estou falando mais livre, onde a LGPD tem sido um marco fundamental na proteção da privacidade de dados pessoais. Certo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em 2018 e ela entrou efetivamente em vigor em 2020. E aí, a partir disso, ela transformou o cuidado, né, e a preocupação que o país tem em relação à proteção e privacidade de dados, né? E o que mais me chama a atenção em relação ao tema, né, da Lei Geral de Proteção de Dados é o fator punitivo, né, que tem correlação com as SOCs. As ações punitivas, elas fazem com que as organizações, a sociedade como um todo, leve a sério, né, porque tem o fator punitivo. Então, para vocês terem uma ideia, a LGPD é uma advertência, a ação punitiva pode iniciar através de uma advertência, né, o mais simples, até questões mais graves, que podem ser até 2% do faturamento de uma companhia, anual de uma companhia, limitado a 50 milhões por infração. Então, é bastante significativo, é bastante relevante, e isso faz com que as companhias se atentem cada vez mais para o tema, para que não fira a lei e não tenha essa punição, né? Então, baseado nisso, cria-se todo um mercado relacionado às práticas, as boas práticas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, segundo estudo da KPMG, e teve uma evolução, né? Então, segundo estudo da KPMG, em 2020, mais de 60% das empresas ainda não estavam em conformidade com a LGPD. E a estimativa para 2024 é que 85% das companhias já estejam em conformidade à LGPD. E a gente ainda tem um mercado em crescimento em relação a isso. A KPMG estima-se que esse mercado ele deve crescer através de consultorias e tudo mais, deve crescer de 5 a 10 vezes, né? Porque a gente tem o DPO, né? Que é o Data Protection Officer, que é um indivíduo que responde e defende a companhia em relação às práticas de boa-fé
relacionadas à LGPD, é responsável em caso de irregularidade, ela, como pessoa física, ela responde perante a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está intrinsecamente ligado ao governo, né? Então, a gente tem aí um cenário bastante promissor em relação a um mercado em potencial, né? Muito em função do estímulo ali das ações punitivas, né? Eu tive a oportunidade de implementar um projeto para conformidade e integridade à LGPD em 2020, foi bastante desafiador, porque pouco se sabia em relação à interpretação da lei e como se traduzia para controles, que foi o que o Danilo citou para a ISO 27001. A gente tem que primeiro entender os riscos para depois implementar de fato os controles, né? Então pouco se sabia sobre como interpretar a lei em controles efetivos de segurança da informação. E hoje a gente lança a mão de um mercado muito mais robusto e capaz, né, de assessorar as companhias em relação ao tema. Esse projeto, felizmente, deu tudo certo, a companhia ficou aderente em integrar a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do prazo, né, assim que a lei entrou em vigor, mas a gente tem um benefício, a gente tem uma evolução agora, né? E aí a gente tem também a questão do contexto de Open Finance, né? O negócio tem mudado bastante e as preocupações relacionadas a dados, a exposição de dados, AI, a gente também tem, e essa exposição de dados é um fator preocupante. Então, com isso, muda um pouquinho a forma como a gente vê a proteção e a privacidade de dados, como a gente trata os dados, e a partir disso a gente tem que lançar mão cada vez mais de frameworks de compliance para que a gente garanta o controle, né, e a segurança dos dados de todos os stakeholders que você citou, né, que não é só o cliente interno ou o cliente externo, é o parceiro, é o fornecedor, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela versa sobre toda a cadeia, né, então, nós temos o processador, nós temos o controlador do dado, nós temos o titular do dado. Então, se tiver alguma irregularidade, toda essa cadeia será impactada perante as ações punitivas. Por isso, toda essa cadeia precisa estar aderente em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que você falou algo bem interessante quando fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que acho que é uma área muito importante. E você falou é multa, como se a gente tivesse falado de multa, falou de um valor muito alto. Altíssimo. Nossa, a galera gosta, eu gosto de dinheiro, né? Eu acho que a galera que tá em casa, vocês gostam de dinheiro. Imagina, tipo, infringir alguma coisa e ter que pagar esse valor tão alto assim. E sabe o que é curioso, assim, aí acho que talvez linka um pouco com a questão que a gente comentou na ISO 27001. É muito comum, quando as empresas se deparam, né, com leis, normas, regulamentos, eles sempre pensam, né, o que eles precisam fazer de trás para frente, né? Eles começam geralmente a pensar em controles, pensar no que eles vão implementar, para depois olhar uma coisa que às vezes, na minha visão, é básica, assim. Se a gente falar de LGPD, será que as empresas ela têm um mapeamento de quais dados ela é controladora, ela enfim, processadora? Será que ela tem um mapeamento de quais dados são pessoais, quais de fato ela tem que empenhar recursos para proteger? Talvez ela não precise proteger todos os dados. E acho que começa desse mapeamento, e muitas elas já partem pensando de que elas têm que proteger dados, sem saber nem que dados elas têm gestão sobre eles. Então, Mas eu acredito porque como cada dia que passa, as empresas vão se tornando mais tecnológicas possíveis. E essa questão de dados é muito sensível, né? Acredito que é o coração de uma empresa. E se ele for muito fácil de acesso e as pessoas brincarem com essas informações das empresas e a multa fosse baixa, né? Acredito que o negócio não será levado muito a sério, né? Então é muito importante essa multação aí pra galera ficar atento. Sim. Quantos milhões que você falou? 20 milhões. 50 milhões, desculpa, por infração. E tem algumas sumidades em relação ao tema que fala que tem dois tipos de empresa. A empresa que sofreu uma exposição de dados e a empresa que vai sofrer uma exposição de dados. Então, seja por um ataque cibernético, seja por uma falha interna. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, em 2023, ela tratou mais de 1.300 irregularidades. Então, é comum. É importante que as empresas estejam bastante engajadas em relação ao tema e saiba onde está o seu risco,
né? Principalmente onde estão os riscos, para que possa focar ali no que realmente importa. Entendi. Nossa, isso é muito importante. Então, a galera precisa ficar muito atento com relação a isso. Eu vou fazer uma pergunta que agora vai para vocês dois aí, depois vocês já se viram aí, né? Vocês já sabem como funciona. Sobre os tópicos da SOC. Os termos vocês vão me atualizando aí, porque pra gente não errar e tal, falar errado, a galera não entender mal. Sobre a SOC, na verdade. Vocês conduzem projetos de asseguração SOC. Falem um pouco sobre essa experiência aí de vocês. Sim, talvez eu só vou contextualizar o que é SOC, que é um pouco diferente de SOX, que a gente falou há pouco tempo, aí depois tem SOX. tem SOC e SOX, são coisas diferentes. SOC, né, ele é um relatório, né, um tipo de relatório voltado para empresas prestadoras de serviço, né, organizações prestadoras de serviço. E aqui também é uma sopa de letrinhas, porque a gente tem o relatório SOC 1 e o relatório SOC 2. Também são duas coisas. Também são duas coisas. O relatório SOC 1 ele é voltado para empresas que prestam serviço, e dentro desses serviços eles têm algum impacto nas demonstrações financeiras dos seus clientes, né? Então é quase que uma cadeia, né? Tem uma empresa que ela está passando por uma auditoria externa, né? E às vezes ela terceiriza parte dos seus processos relevantes, né? Então, ao invés do auditor ir até esse terceiro, né, essa empresa prestadora de serviço ela pode contratar um auditor independente para emitir um relatório SOC que vai servir aí para os clientes e para os auditores. E o SOC 2 ele também é um relatório de asseguração, né? Também tem essa pegada muito parecida do SOC 1, mas é um pouco diferente porque o SOC 2 ele já tem mais aquela cara de framework, né? Ele tem uma lista ali de controles, critérios que devem ser seguidos pelas organizações, e no SOC 1, né, ele tem ali uma abrangência um pouco maior, porque a empresa prestadora de serviço ela pode ser de várias naturezas, né? Pode ser uma processadora de folha de pagamento, uma empresa de data center, uma empresa de tecnologia. Então o escopo ele não consegue ser muito travado, porque vai depender muito desse tipo de prestação de serviço. E aí acho que a ideia aqui é a gente entrar um pouquinho mais no detalhe do SOC 2, né, que é uma norma aí bastante abrangente. Eu acho que ela ganhou muita força frente a outras normas, porque ela não é um certificado, né? Ela é um relatório de auditoria. Então, enquanto um certificado ele é algo ali que ou você passa ou não na prova, ele é um one page ali que a empresa geralmente põe na parede, põe no site, né? E às vezes não fica muito claro para o leitor o que foi abordado ali dentro. O SOC 2 ele é um relatório já muito mais amplo, né? Ele pode ter ali 50, 60, chegar até mais de 100 páginas. Então o leitor ele consegue ter bastante detalhes, né, do que o auditor fez, qual que foi o escopo, qual que foi o procedimento de teste ali para chegar no resultado. Então ele vem ganhando bastante força. E acho que a gente tem... Ali na sua experiência aí, né? A gente fala dessas experiências aí. Vale complementar a informação do Danilo, que o fato do escopo da SOC 2 permitir essa flexibilidade faz com que as empresas elas se beneficiem muito, né? Independente do setor, né? Então, o SOC 1 é um pouco mais direcionado, né? Já a SOC 2, ela tem essa flexibilidade, então empresas de diversos setores são beneficiadas com a SOC, com a asseguração, que vai sair de qualquer jeito, né? Seja com ressalvas Exato. ou sem ressalvas, né? É diferente da certificação que é binária, né? Ou você tira, você pode passar em 100 requisitos, você reprovou em um requisito, você não certifica. Já a asseguração, ela traz esse benefício, porque ela também apresenta a evolução ao longo da jornada da companhia em relação aos seus controles, né? Eu posso citar aqui a experiência em relação a uma empresa que vai, né, se assegurar para a SOC 2, e os passos são os mesmos que o Danilo citou, Príncipe, em relação à certificação ISO 27001, né? Então, a primeira parte é a parte do planejamento, né? Que onde é feito um diagnóstico para identificar quais são os riscos relacionados ao tema, quais são os pontos de melhoria, para depois pensar em implementação de controles. Então, primeiro você precisa saber qual é o nível de maturidade que a companhia está, né? E a importância de ter o patrocínio das partes interessadas, né? Então, ter um chairman ali para patrocinar o projeto, né? Para que toda a companhia esteja voltada a esse novo patamar de nível de maturidade em governança corporativa, né? Porque é o todo, né? E, além disso, a conscientização, né? A conscientização de todas as partes interessadas, elas têm que estar na mesma página
para que haja sucesso na implementação da SOC, né? Que nada mais é do que controles que garantem os requisitos estabelecidos, que acho que, Danilo, você vai citar na sequência, né? E um outro ponto também é a questão da autonomia desse planejamento, né? Então, eu gosto bastante de me capacitar, né? De estudar bastante o tema, de aprofundar o tema para, a partir disso, atuar na execução, né? Porque isso dá uma autonomia para a companhia, porque muitas vezes as empresas, elas utilizam apoio, mas depois elas não conseguem manter, porque elas não se aprofundaram. Então tem que ter conhecimento, né? Não é tão simples, precisa aprofundar o conhecimento para ter autonomia aí nesse planejamento, nessa execução e depois para manter todo o nível de maturidade estabelecido ali pela SOC. E a etapa de planejamento também conta com o parceiro, né? De que forma você vai escolher esse parceiro dentro do mercado, né? Então você tem que escolher parceiros que realmente vão gerar uma troca, que vão agregar, que vão te estimular a que você conheça também e não só utilize os serviços desse parceiro. Então essa primeira etapa é fundamental para o sucesso do negócio. E aí, a partir disso, a gente tem toda a execução, e acho que vale citar um pouquinho como funciona a auditoria, né? Exato. O processo de auditoria, né? Vamos fazer, para dar já sequência nessa aqui, tem uma questão que você já vai linkar, ele é bastante interessante, né? O tema é muito abrangente e, claro, gente, isso não é um episódio, por amor de Deus, né? Você não vai pedir que a gente fale tudo no episódio, não vai rolar. A gente vai ter outros episódios com eles dois aqui, porque eu tô achando muito legal. Mas antes de você dar sequência no que a Aline acabou de falar para você, é que você falasse já sobre, considerando tudo isso que nós vimos aqui, né, quais são os desafios que as empresas enfrentam na adoção de frameworks de compliance e como elas podem superar e garantir uma implementação mais eficaz. Acredito que já tem uma ligação com isso que a Aline acabou de falar aí. Sim, tá totalmente conectado, porque, como a gente mencionou, né, acho que o principal fator é você ter um apoio da alta administração, né? Sem isso é quase que impossível você conseguir implementar e mais do que implementar é manter esses frameworks operando dentro da organização de maneira, acho que sustentável e com longevidade, né? Então isso acho que é um ponto primordial. Uma outra questão é, de fato, fazer um mapeamento de riscos, né? Entender aonde que estão os riscos, qual que é o escopo que você quer certificar, porque por muitas vezes, né, obviamente esses frameworks eles trazem uma série de controles que podem ser que esses controles eles não sejam nem aplicáveis, né, ao modelo de negócios daquela companhia, né? Então, de novo, aonde que você vai conseguir ter essa sensibilidade é fazendo um bom trabalho de mapeamento de riscos, né, e depois gestão de riscos, né? Então, definir ali, obviamente, se você quer tratar aquele risco, terceirizar, como que você vai assumir aquele risco eventualmente de alguma forma. Ou até mesmo aceitar. Aceitar o risco, né? Cada empresa ela tem apetite a risco diferente, né? Então a gente tem que trazer tudo isso em consideração. Então acho que aqui são os principais desafios. Um outro que muito importante também já citado, a capacitação, né? As empresas que vão operacionalizar aqueles controles durante o dia, né? Ou no dia a dia das organizações, elas têm que estar capacitadas e também em níveis diferentes, né? Alguns vão ter que sim conhecer o framework, conhecer talvez um modo mais estrutural de como ele vai ser implementado. Outras talvez elas podem ter um conhecimento mais limitado, porque elas só vão executar atividades, executar controles no dia a dia para manter aquilo lá funcionando, toda aquela estrutura funcionando. Então, ter isso daí bem mapeado, né, dentro da organização acho que é de suma importância para que os objetivos sejam alcançados. E aí, trazendo um pouco mais na linha, né, de qual que é a preocupação do auditor, né, uma visão de auditor dentro desse processo, né, todo o processo de auditoria e asseguração ele vai olhar um período retroativo, né? Então, enquanto uma certificação, né, uma ISO, geralmente ela tem uma validade, né? Você tem um certificado que é válido por 3 anos e você tem auditorias periódicas, né, durante esse período.
os relatórios SOC ou qualquer tipo de asseguração, eles não têm uma validade, né? Por quê? Porque eles olham um período retroativo, né? Eles vão dar uma opinião sobre os controles dentro daquele período, né? E aí a questão da validade ele vai muito de cada leitor, né? Usualmente é um relatório renovado a cada ano, mas isso não é uma regra. Né? Então, para o auditor é muito importante o quê? A questão de evidências, né? A gente sempre bate muito nessa questão de como as empresas, né, como as equipes geram evidências dos processos que elas executam. Né? Porque é o que o auditor consegue ver ali no dia a dia, né? Ele vai fazer um processo de auditoria, ele vai pedir evidências de que aqueles processos e aqueles controles foram executados ao longo do tempo, né? Então isso acho que é super importante. Você falou de algo muito relevante sobre capacitação. Eu acredito que o mercado de tecnologia ele é muito dinâmico, muito. E essa questão de capacitação, você acha que seria a responsabilidade das organizações, dos próprios profissionais irem se atualizando? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Eu acho que os dois são responsáveis, né? Eu acho que tanto a organização de promover a capacitação para os seus profissionais, e aí muito talvez alinhado com esses seus objetivos de negócio, mas acho que cada profissional também ele tem né, uma responsabilidade sobre sua própria capacitação. Porque ele vai estar na empresa, naquele momento, naquele determinado contexto, e ele tem que pensar também na sua carreira profissional, né? Então, acho que cada um ali deve ser, sim, responsável pela sua capacitação. E tem pessoas que elas tendem a ser talvez um pouco mais especialistas, outras a ser um pouco mais generalista, e aí eu acho que isso é muito individual, né? Então, cada um tem que perceber isso, né, em si mesmo e talvez trabalhar nessa capacitação de maneira diferente. O que eu sei é que não tem uma receita de bolo, tá? Se a gente chegar aqui e falar, ó, façam um treinamento ABC, se capacitem nessas questões, isso não funciona porque você falou, é um ambiente muito dinâmico, né? Você tem várias vertentes ali, e eu acho que você tem que ir de acordo com o seu gosto pessoal também, né? Eu complementaria a responsabilidade das companhias em relação à conscientização. A conscientização, na minha opinião, é papel das companhias, então cabe ao profissional buscar conhecimento, buscar capacitação, assim como a empresa pode promover essa capacitação, mas a conscientização, então os treinamentos recorrentes, periódicos, relacionados a todos os temas, principalmente no tocante aos riscos, governança, é importantíssimo para o sucesso de todas essas implementações de compliance, né? Porque não basta só implementar, você tem que manter. E de que forma que você mantém? Sempre batendo na mesma tecla, sempre conscientizando, os stakeholders eles vão mudando, vão oxigenando, então é importante também oxigenar essa conscientização. Gente, você está entendendo. Não pensa que é apenas responsabilidade da empresa, também é sua responsabilidade. Aliás, porque você não é filho da empresa, né? Qualquer hora você sai, vai embora e tal. Então você tem que se garantir que, tipo, se eu não estiver aqui, eu tenho seguido a dinâmica do mercado, eu tenho me capacitando e isso é muito bom para você. Então, se a empresa ele tem investido para você, beleza. Se não tem, você tem a responsabilidade de se capacitar todos os dias, né? E acho que um outro ponto importante aqui, até para complementar, é a questão que eu ia falar de políticas e procedimentos, né? Que não somente evidências, né, como falado ali, mas as empresas terem políticas, procedimentos, normas bem documentados, isso é essencial, porque de novo, os profissionais eles podem sair das organizações, né? Eles podem buscar talvez outras oportunidades, né? Eles podem, enfim, acho que acontecer algum tipo de, sei lá, eles não vão estar disponíveis 100% para a organização. Então, elas terem suas políticas, procedimentos bem documentados, essas documentações, elas garantem, né, a longo prazo que, se eventualmente outros profissionais, outras pessoas tenham que conduzir aqueles processos, eles conseguem seguir a diretriz da empresa e não a diretriz do último profissional que executava aquilo. Então, isso é bem importante também. Importante. A gente está indo bem para o final, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Aline e eu já vou falar para vocês. Aqui no Realeza Podcast, no final sempre tem uma pergunta que todo mundo responde. Não tem nada a ver com profissional, então vocês não vão fugir dessa aqui também. E eu vou já para a Aline falar sobre recomendação. Aline, para os profissionais sobre habilidades e perfis, quais são as essenciais para liderar, conduzir, executar as implementações de frameworks e compliance dentro das organizações?
Eu creio que é o que a gente já vem falando, né? Os colaboradores, os profissionais, eles precisam estar muito bem orientados sobre as práticas, então eles precisam estudar sobre os frameworks, eles precisam ter uma base técnica, buscar uma base técnica de segurança da informação, para que eles possam compreender como aplicar esses frameworks de compliance. O aprendizado contínuo é muito importante, então o conceito, né, o cenário, ele é bastante dinâmico, a gente tem novos comportamentos em relação a AI, tecnologia, então é muito importante o aprendizado contínuo, nunca parar, né, de se capacitar, de buscar novos aprendizados. E eu entendo que está dividido ali entre hard skills e soft skills, né? Então a gente precisa se aprofundar tecnicamente, mas é muito importante que a gente tenha algumas competências, algumas habilidades para que a gente consiga navegar nesse cenário bastante dinâmico, nesse cenário bastante adverso, principalmente no tocante a compliance, né? São muitos riscos relacionados, então uma soft skill aqui que vale comentar é a adaptabilidade, né? Então é muito importante estar sempre preparado a se adaptar a novas práticas, às novas necessidades de mercado, então nunca achar que é o suficiente relacionado ao que já sabe ou às competências de habilidades que já possuem, né? Então tá sempre preparado para se adaptar a novos cenários, a desafios que aparecem, né, imprevistos que aparecem, e também desenvolver a questão da liderança, mesmo que seja situacional, né? Que se não for um papel formalizado ali de liderança, que traga para si o protagonismo de atuação naquele tema, né? Então, participe de podcasts, busque novas informações, crie networking em relação a esse tema, né? Grupos que têm os mesmos interesses e que buscam os mesmos conhecimentos, as mesmas capacitações. E acho que seria isso, né? A principal mensagem que eu daria para profissionais que buscam se capacitar e conduzir projetos dessa ordem seria alinhar ali hard skills, nunca parar de buscar conhecimento e ter a questão de se adaptar e a liderança situacional. Ainda nessa senda de recomendação, antes da gente ir para aquela pergunta aí chave, ô Danilo, acho que a galera ouviu aqui muitos termos técnicos e quem já está no mercado sabe, só estou melhorando aqui o meu conhecimento. E quem, por exemplo, quer entrar no mercado de tecnologia, porque tudo que a gente fala que é tecnologia, você fala, opa, eu acho que eu vou me livrar desse negócio aí, eu acho que é muito difícil, mas deixa aí uma dica para essa galera aí que provavelmente pode ter medo por causa dos termos difíceis que ele ouviu aqui. Uhum. Eu acho que assim, talvez tenha perseverança e não tenha medo de errar, né? Obviamente a gente fala muito, né, de ter as formações, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente vai para o mercado de tecnologia e segurança, né, acho que a capacitação inicial ali, obviamente, é uma graduação, mas as certificações são muito importantes, né? A gente tem vários temas, quando a gente fala tecnologia aqui, né, a questão de segurança, parte de redes, governança, dados, assim, é um leque muito grande, né? Então acho que pensar primeiro, né, para qual vertente você quer caminhar, focar, acho que em certificações e ter experiências também profissionais, né? Acho que a galera às vezes pensa muito em, eu preciso saber tudo, preciso ser um profundo conhecedor aqui para, de fato, já começar a minha carreira. Eu acho que não, assim, acho que vai devagarzinho, né? Tem ali essa perseverança de começar mesmo, ser curioso, perguntar, isso eu acho que é super importante. Até para quem está procurando oportunidade de estágio, a certificação também é importante, né? Importantíssimo, importante. O inglês, né? Porque termos em inglês a gente viu que são muito falados. Eu tinha aqui o Thiago Penotti, inclusive, ele disse, o fator em inglês até nem seria preciso mais comentar, tinha que ser o básico agora para o mercado de tecnologia. Por causa dos termos, a gente acabou de falar aqui, exato, né? E talvez até uma reflexão, né, que eu ouvi numa outra palestra que eu participei, e ela de fato é muito importante, né, porque a gente debateu muita coisa aqui, né, mas será que as pessoas e até as organizações, e eu tentei fazer essa reflexão, é muito difícil. Como que a gente se vê, e até isso no mercado,
daqui 5 anos, daqui 10 anos e 20 anos. Quando você para pensar assim, como que era 20 anos atrás? Eu acho que a gente nem imaginava Não. quase nada do que a gente falou aqui, ou muito pouco do que a gente falou aqui. E se a gente começar a fazer essa reflexão, assim, como que vai ser, né? Daqui 5, 10, será que tem alguém nas organizações, né, pensando, fazendo uma previsão de quais serão os riscos que eu vou ter que mitigar, que eu vou ter que me preocupar daqui 5, 10 anos? Isso é muito interessante, pode falar. Eu acho que tem pessoas já pensando nisso, mas o quanto a gente tangibiliza isso e vai em linha até com essa questão da preparação, né, das habilidades. Será que a gente prevê, né? A gente passou por uma pandemia que a gente não sabia se a gente ia voltar mais para o modelo presencial, híbrido, home office. Hoje a gente tem vários modelos aí funcionando e quando a gente fala em soft skills, são muito diferentes do que a gente via há 2 anos atrás, né? Coisa que a gente nem imaginava, pouquíssimo tempo atrás, né? Então acho que vale a pena às vezes essa reflexão e a adaptabilidade, eu acho que ela é super importante. A capacidade de se adaptar no tempo. Não, você falou de previsão de tempo, para falar para vocês, há 1 ano e meio atrás, eu estava lá no metrô vendendo paçoquinha na rua. Eu não diria, eu não imaginei que 1 ano e meio depois eu estaria aqui a gravar um podcast com pessoas tão qualificadas como vocês. A gente não... E o mercado de tecnologia é muito mais dinâmico do que isso, né? Muito mais dinâmico. Gente, a gente vai ter que terminar, cara. A gente passa rápido, mas eu tenho a certeza que vocês vão precisar voltar, porque isso agrega bastante, não só para as pessoas que estão em casa, não só para mim, mas acredito que para vocês também é satisfatório ensinar, né? Deixar um conhecimento para a galera. Mas aquele segredinho eu vou perguntar para vocês agora. Eu vou começar primeiro para a Aline. Aline, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Nossa, que profundo. Eu acho que buscar o seu propósito. Você precisa se encontrar, você precisa entender qual é a sua missão aqui na Terra, com seus entes queridos, com as pessoas ao seu redor, com a sociedade, com o meio ambiente. Qual é o seu propósito? Passar aqui por, né, só a passeio, eu acho que não seria o caminho. Danilo, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza Teve tempo de pensar, hein? de que valeu a pena ser vivida? Mas para mim, eu acho que uma palavra é legado, né? Eu prezo muito por isso, sim, porque um dia não estaremos mais aqui como seres humanos, e aí acho que a pergunta que fica é qual legado nós deixamos, né, para as próximas gerações, para os nossos familiares. Eu acho que sem o legado as pessoas elas vão se tornar esquecidas em algum momento, né? Com o legado não, né? Você vê aí pessoas que já morreram há 200 anos atrás, 300, milhares de anos e ainda hoje são lembradas. Então isso eu acho que é fundamental. Obviamente que nem todo mundo vai deixar um legado e isso é natural, tá tudo bem, mas eu acho que se cada um talvez pensar um pouco desse propósito, a gente vai fazer do mundo certamente um lugar melhor nas pequenas ações e cada um vai deixar o seu legado ali de alguma forma. Foram respostas incríveis. Você que está em casa, propósito e legado, você sabia que esse episódio agora se torna um legado? A gente pode não estar mais aqui, mas esse episódio vai estar sempre aqui para você. Então, lembre-se sempre do seu propósito, do seu legado, o que você está fazendo para as pessoas ao seu redor, os seus irmãos, os seus colegas de trabalho, a sua vizinhança. É muito importante porque, em cima de tudo isso, vocês viram, a gente apresentou o currículo dos nossos convidados, nós falamos que tem também o lado humano. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós precisamos de afeto. Então, a diferença que você pode fazer na vida das pessoas, isso importa muito. Isso importa. Então, fica essa reflexão para você. Não esqueça, partilha com as pessoas, reflita, não seja só ambicioso para querer ser gerente, ser diretor, ser um profissional incrível, admirado, que ganha não sei quantos milhões por mês, por ano. Mas lembre-se que você é humano. Você precisa deixar legado. Você tem um propósito aqui na Terra. E esse propósito envolve pessoas à volta. Seja feliz
e faça alguém feliz. Terminamos por aqui. Eu desejo um Feliz Natal para você que está acompanhando isso agora e um ano novo cheio de prosperidade. Não esqueça, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e deixa a sua opinião aqui nos comentários. E eu sou o Príncipe Chitunda, estarei contigo aqui até a consumação dos séculos. Muito obrigado, meus convidados, que Deus abençoe. Obrigado. Obrigada, brigadão. Até a próxima. Até.